Olá a todos nesse TBT, o NT. Hoje estou aqui ao lado do maior especialista de telenovelas do país, quiçá do mundo, quiçá de Marte, não sei. Mas Daniel César tem um grande laço de telenovelas. E se você gosta de Kubanacan, hoje a gente vai bater um papo aqui com um entusiasta da obra de Carlos Lombardi. Estou falando certo, meu caro Daniel César? Seja muito bem-vindo neste TBT do NT, neste feriadão de Corpus Christi. Tem muita gente aí relaxada, tem muita gente que chutou o balde ontem. Você é um desses? Boa tarde para você, Corato. Boa tarde para todo mundo que está. Nós estamos colocando legenda em todas as 100 línguas diferentes do mundo para todo mundo acompanhar. O Corato está fazendo esse trabalho porque ele é um linguista nato, inclusive em Tupi-Guarani. Estamos aqui ao vivo, não ao vivo, mas ao vivo, falando para todo mundo. Acho que eu não sou o maior especialista de todos os tempos do mundo inteiro, mas talvez o maior especialista vivo. Olha como eu sou vivo. Vivo É uma palavra muito forte. Para continuar vivo, viu? Vivo é uma palavra muito forte para uma pessoa que sofre com rinite alérgica, mas estamos aqui. Sou entusiasta de Kubanacan, embora eu seja um entusiasta tardio de Kubanacan, porque assisti Kubanacan pela primeira vez quando divisou no Globoplay. Sim. Já que na primeira vez que passou, né? Única vez que passou. Então você não assistiu na época Kubanacan? Eu estava fazendo faculdade, não tinha condições. Mas ano passado você teve condições. Tive condições de assistir, assim, a ponto de assistir 10 capítulos, 12 capítulos num dia só. Caramba, você maratonou a obra de Carlos Lombardi. O Carlos Lombardi sabe que você maratonou toda a obra dele em tão pouco tempo? Quer dizer, não sei se foi em tão pouco tempo, isso é o que você vai falar agora, né? Será que nós temos fãs de Carlos Lombardi nos assistindo? Claro que temos. Então, morram de inveja. Eu maratonei conversando com o Carlos Lombardi, porque o Carlos Lombardi é meu amigo, então eu ligava para ele para falar das dúvidas que eu tinha da novela, gente. É muito chique ser amigo de Carlos Lombardi. É para pouca gente. Ele tem poucos amigos, não quis ser amigo do Corato, achou que o Corato é palmeirense, aí ele não quis conversar. O Carlos Lombardi não é palmeirense? São Paulino. Coitado, hein? Pois é. Desempregado e São Paulino. Tem desempregado, né? Porque agora ele está com a volta de Mamonas Assassinas. Ah, verdade. Aqui, ó, Kubanacan surgiu aqui, ó. O logo, ele já... Não sei se você sabe alguma coisa sobre o título, Daniel, mas Kubanacan é uma extensão de Cuba, da ilha de Cuba, com Nacan. Significa alguma coisa? Nada a ver, nada a ver. Pode ser, mas não é o Lombardi que teve a ideia. O Lombardi teve a ideia de fazer uma novela que fosse... Vou iniciar do início para você. Claro, por favor. Para quem não lembra também, qual que é a história de Kubanacan? Não, antes da história, eu vou contar como nasceu o Kubanacan. Claro, por favor. O Mário Lucivar falou para o Lombardi, em 99, 2000, estava na hora dele fazer a versão dele de uma obra-prima da TV brasileira, do mestre do Carlos Lombardi, do homem que levou o Carlos Lombardi para a Globo, Cassiano Gabus Mendes. Queria uma versão lombardiana de Que Rei Sou Eu. Sim. O Lombardi não sabe fazer o estilo de Cassiano, aquela sátira, aquele jeito dele. Sim. Todo clássico, parece uma peça de teatro. Ele falou, não, então eu não posso levar para o passado, eu tenho que trazer para uma época que eu domino. Vou fazer numa ilha, igual foi feito Que Rei Sou Eu, mas ao invés de ser frio, vou fazer uma ilha quente que lembrasse o Caribe. Ele queria se aproximar do Caribe. Cuba e aí, não era coincidência. E aí ele pensou e teve a ideia de contar a história de um homem misterioso que aparece pelado caindo do céu. E a partir daí nasce a história de Kubanacan. Só que ele não tinha o nome da novela. Um dia, quando ele ainda estava fazendo a sinopse, ele colocou um CD, um disco de vinil na época, do Ney Matogrosso, e o título da música era Kubanacan. E aí, para ele... O Ney Matogrosso era Kubanacan, então Kubanacan já era o nome que existia. Mas era Kubanacan. Kubanacan. Entendi. Que é a música de abertura hoje.
E aí ele falou, esse é o nome da música. E assim nasceu o nome Kubanacan. Incrível, hein? A história de um cara que aparece pelado no meio de uma ilha do Caribe. E como é que se desenha a história a partir disso? Porque muita gente reclamava que Kubanacan era uma novela muito confusa, né? Que se você perdesse um capítulo, de repente, você dificilmente conseguiria entender o que acontecia no resto da semana. Isso é meio verdade? É verdade ou É não uma é? meia verdade, é uma novela muito complexa de entender. Só que o Lombardi, o que ele fez? Ele fez uma trama densa e complexa, ao mesmo tempo que os capítulos diários eram muito simples de você entender. Então, para você amarrar tudo, não era fácil. Mas você entendia com tranquilidade o dia a dia da novela. Porque a trama é a história do Peladão, que é um pescador parrudo, Sim. que cai sem memória e ninguém sabe quem é. Mas isso vira menos importante ao longo da trajetória da novela. Porque a importância é ele com a Lola, que é a protagonista de Adriana Esteves, o grande amor da vida dele. Essa moça bonita de vermelho. É o melhor trabalho da Adriana Esteves, excetuando a Carminha. Ai, pô, é o que eu ia falar. Mas e a Carminha? Não, excetuando a Carminha, o melhor trabalho dela. E a trama do Pescador Parrudo era bastante complexa, muito complexa. O final dela foi muito ousado, até hoje é considerado um dos finais mais ousados da história da dramaturgia. Eu não lembro, mesmo, eu não lembro. Não foi uma novela que eu assisti do começo ao fim. Eu assistia muito espaçadamente, eu era criança, eu assistia muito espaçadamente, e cada vez que eu assistia, eu lembro que eu falava assim, nossa, mas que esquizofrenia de novela é essa? O que tá acontecendo? Eu lembro que muita gente do meu colégio falava a mesma coisa. Nossa, que novela maluca, que novela louca. Essas são as lembranças que eu tenho de Kubanacan. Tudo bem, todo mundo era criança ali na época. Mas a lembrança que eu tenho é que Kubanacan era uma novela fora da casinha, né? Era, completamente fora da casinha. Então, para quem não assistiu Kubanacan e não quer spoiler, pule os próximos 2, 3, 4 minutos para frente do vídeo. Vou explicar a história para vocês. Esteban, que é o pescador parrudo, cai sem memória. E aí ele tem a personalidade de pescador parrudo, apaixonado por Lola, que quer ter uma vida pacata e parada. E aí tem o Esteban do mal, que quando ele é agredido, ele muda a personalidade, vira um assassino sanguinário e é perseguido por metade da polícia, metade de bandidos, e ele não sabe porque ele é perseguido por essa gente, porque ele não tem a memória disso, ele não sabe qual é o motivo dessa perseguição. Essa é a história da novela. Então a gente quer saber por que Esteban é. O final descobre-se que ele não é o Esteban, que ele é o filho do Esteban, e que ele voltou no tempo para conhecer o pai, para saber qual é a história de vida do pai. E aí ele estudou tanto sobre o pai que ele herda a personalidade do pai, que este sim era bandido. E aí tem a famosa cena que a gente brinca falando que inspirou Lost, que é o pai vendo o filho frente a frente antes do filho nascer, porque se ele voltou no tempo, o filho não tinha nem sido feito ainda. Sim. Então, essa viagem do tempo fica um pouco confuso, porque a Lola vive no mesmo tempo em que o amor da vida dela tá na barriga da outra pessoa, da irmã da Lola. Perfeito. Então é bastante complexo. Se você for pensar em viagem no tempo, fica confuso, mas é que eu sempre digo, Lost é complexo. Mas me explica uma coisa. Você que lembre tem uma memória muito mais fresca do que a minha, até porque você acompanhou a novela do começo ao fim. Achei que você ia falar que é porque eu era muito mais fresco do que você. Mas, você falou de máquina do tempo. Qual que foi a explicação? Que máquina do tempo foi essa? Como que conseguiram construir essa máquina do tempo? Não tem explicação. Não tem explicação. Foi uma única cena em que o professor, ele na universidade, foi construída uma máquina do tempo para ele voltar no tempo, porque ele convive com a tia, que é a personagem da Carolina Ferraz, que fala muito da grande história de amor de Esteban e Lola. Então ele volta no tempo para conhecer a história de amor do pai com a tia, sem imaginar que a história de amor, na verdade, é dele, não é do pai. Ah, entendi. Nossa, cara, é uma novela bastante complexa, né? Para não falar outra coisa, mas eu acho muito complexo. É muito complexo.
E não sabemos o que acontece com Lola, porque não tem Lola no futuro. Inclusive, quando eu assisti, o Lombardi foi surpreendido, porque ele não se lembrava dele ter escrito essas cenas do futuro. Para ele só era citado que era no Viagem no Tempo. Ele não lembrava de ter escrito em 1990, nenhuma cena. Entendi. E você acha que o público entendia essa complexidade em 2003? Acho que entendi. Nós somos a terceira maior audiência da história, do século XXI no horário da Sete. Só está atrás de Da Cor do Pecado e Cobras e Lagartos. Sim. E olha que a novela foi longa, né? Ela atravessou praticamente o ano inteiro. Teve 220 e poucos capítulos, né? E aí cai um pouco a audiência por causa disso. Mas é importante falar que isso é uma coisa mínima. E aí é um defeito, uma característica que os autores de novela têm, que é fazer esses finais, às vezes, ou complexos, ou esdrúxulo, ou sem sentido, que várias novelas fazem, principalmente dos anos 90 para cá. O dia a dia da novela era uma história de amor de uma mulher, como diz o Lombardi, rodriguiana, que é a Lola, dona de casa, mãe de família, e que tinha desejos ardentes para um homem sem camisa, misterioso, e acabava pulando a cerca. E o pescador parrudo. A novela era simples do dia a dia, não era difícil de entender o dia a dia. Mas você acha que o final da novela, com essa máquina do tempo, com toda essa explicação, convenceu? Te convenceu? O que você achou do final? Era mais ou menos isso que você esperava ou não esperava? Não, eu não esperava. Longe de mim, imaginei que o Esteban não era o Esteban. Fiquei chocado. Mas eu gostei, para mim foi bastante satisfatório. E recebeu nota 10 de Patrícia Kogut, porque esses dias eu vi um recortezinho dela, de uma crítica que ela escreveu à época, dando nota 10, lá em 2003 ainda. Nossa, cara, isso é data de muito tempo. Só que o Kubanacan foi muito complicado nos bastidores, tanto que passa longe. O Lombardi assistiu agora no Globoplay, ele fala que agora ele conseguiu curtir. Tem uma entrevista dele que vazou no Twitter há umas 3 semanas, que ele escreveu para a Folha, na última semana de Kubanacan, em que ele disse: nunca mais vou escrever novela. Se não houver espaço para escrever séries ou outra coisa, terei que procurar outra profissão. Por que você acha que ele disse isso? O bastidor dela foi muito difícil, né? Porque ele criou uma estrutura de novela em que tinha o mocinho e o vilão. E o vilão era Humberto Martins. Humberto Martins decidiu que ele queria ser o mocinho. Como assim? Deu um personagem diferente do que o Lombardi pedia. Pediu para sair da novela. Como que você tira o principal vilão da novela? A partir daí foi um problema. Aí teve o filho o Pedro Malta, que fez o filho do pescador parrudo, que pegou uma doença seríssima, ficou 3 semanas sem gravar. A mãe do menino quis romper contrato com a Globo para levar para a Record no meio da novela. Nossa. Uma confusão. A Lola teria vivida pela Letícia Sabatella. 3 semanas antes da novela estrear, ela decidiu que ela não ia fazer mais, porque ela era socialista e a novela faria críticas a Fidel Castro. E o Lombardi disse que ligou para ela e falou: Letícia, mas pelo amor de Deus, se você for fazer a comparação com Cuba, o pescador parrudo que é o Che Guevara, porque ele é o homem que quer fazer a revolução, não é uma crítica ao Fidel, é ao contrário. Mas não teve crítica que a convencesse. Aí, vou contar a história. Então, nossa, essa história é interessante, hein? A Letícia Sabatella acreditou que Kubanacan se tratava de uma crítica ao socialismo e não quis fazer. Abandonou a novela, depois ela já tinha gravado cenas e ela decidiu abandonar a novela. Pô, mas você acha que isso... Mesmo se fosse uma crítica ao socialismo, ficção é ficção. Ela já interpretou vilã? Ela já matou alguém na ficção? Ah, não! Eu não vou assassinar ninguém! Eu não quero saber. Mas eu entendo. Vou te dar um exemplo. Eu gosto de escrever novela, série, nunca consegui produzir, mas gosto de escrever. Se a Globo me contratasse para fazer uma novela cuja referência era as pessoas concluir que o governo do Bolsonaro foi maravilhoso, eu não faria. Tá, mas... Mesmo sendo uma obra de ficção, porque eu não iria servir, eu não gostaria de servir de arma para isso. Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Ela, como vilã, ela pode causar uma reflexão de como, por exemplo, lá em Caminho das Índias, como a psicopatia é perigosa. Mas ela não gostaria de estar numa obra que fosse crítica a um regime que ela gosta, que ela admira. Entendi. Então, para vocês... Acho que ela pensou isso. Mas ela entendeu a novela errado, não era isso. E aí tem uma história interessante, Forado, que antes da Sabatella, quando Lombardi criou o Kubanacan, ele escreveu a Lola pensando na Adriana Esteves. E a Adriana Esteves devia uma novela para ele. Vou te contar por quê.
Porque quando a Adriana Esteves fez Renascer, ela foi massacrada, você sabe disso, né? O Leão Lobo mandou ela procurar, o Leão Lobo era o principal crítico do Brasil na época. Ele mandou ela procurar outra profissão que ela não sabia ser atriz, ela entrou em depressão. Você tomou o lugar do Leão Lobo. Eu tomei o lugar do Leão Lobo, tô quase tomando peso do Leão Lobo também. E aí, ninguém mais queria trabalhar com a Adriana Esteves. O Lombardi telefonou e falou que queria ela como a Babalu de 4x4. Ela só não foi porque ela estava mal psicologicamente, não aceitou, mas ela prometeu para o Lombardi que se seguisse a carreira, um dia faria uma novela dele. E aí ela não pôde fazer 4x4. Na época de Vira-Lata, ela estava no SBT. Uga não deu certo, porque ela estava em outro projeto. E aí Kubanacan queria descansar. Ela tinha feito Coração de Estudante e queria descansar. Ela não queria fazer uma nova novela. Aí ela recusou o Kubanacan. O Lombardi fala que ela nem recusou. Ele acha que a direção da Globo nem deixou ela saber que ele queria ela. Aí, quando a Tabatella recusou, o Lombardi ligou pro Daniel Filho e falou: agora você me dá a Adriana Esteves. Aí ele deu a Adriana Esteves para ele, a Adriana Esteves topou na hora. E aí, se você assistir a primeira semana de Kubanacan, você fala assim: ué, mas a Adriana Esteves não, mocinha. Porque ela aparece em 2 cenas. Por quê? Porque ela teve que gravar a novela, já que a novela praticamente rolando. Ela gravou as 2 cenas que ela aparece na primeira semana, uma semana antes da novela ir pro ar. Nossa. Por causa da recusa da Letícia Sabatella. Então, ela vira a mocinha mesmo a partir da segunda semana da novela. Não, imagina a loucura que não era, porque a novela foi extremamente longa. Imagina a exaustão depois do último capítulo. Na hora que acabou, gente, acabamos de gravar o último capítulo. Eu acho que esse pessoal, tem gente que tá de férias até hoje pelo trauma. Olha, foi difícil. E aí teve essa série de problemas com a novela de Vitor Lombardi, mas foi uma novela muito ousada também do ponto de vista de direção. Antes do capítulo 30, tem uma sequência, Corato, que eu gosto muito, que é para você entender. O pescador parrudo vai para a cidade grande, encontra a Lola, conhece a Lola, eles se beijam, mas não se beijam porque estão apaixonados. Ele beija ela para fugir da polícia. Então ele disfarça como se fosse um casal apaixonado, o policial passa e pronto. Aí ele conhece a irmã da Lola, que é a personagem vivida pela Carolina Ferraz. Ela vira amiga dele e leva ele para casa. E ela quer apresentar ele para a Lola e para a mãe. E sem saber que a Lola já conhece. E aí fica assim, ela entra pro quarto, ele sai do banheiro. Aí a Lola sai pela sala. Aí ele volta pro banheiro, aí ela sai. Fica todo mundo se procurando. É um plano sequência de quase 5 minutos espetacular. Nossa, um plano sequência de quase 5 minutos. O Wolfmar em estado de graça. Wolfmar. O Lombardi fala que esse capítulo, que ele sugeriu o plano sequência, foi um dia inteiro para gravar só essa cena. Porque foi muito difícil. Eles tiveram que filmar do alto, foi muito difícil mesmo fazer. Mas, assim, é um trabalho maravilhoso. E foi um trabalho que consagrou o modelo lombardiano dos descamisados, né? Dos descamisados, né? Esse estereótipo, essa chancela de descamisado pegou de vez em Kubanacan. Porque ele usou com raiz em 4x4, que aliás eu estou reassistindo e vale muito a pena. É a melhor novela do Carlos Lombardi de longe, de muito longe. Uhum. Aí ele reforçou Uga Uga e em Kubanacan ele tirou a roupa de todo mundo. Ele chutou o pau da barraca e tirou a roupa de todo mundo. Sim. Mas é muito legal. Eu gosto de Kubanacan. Acho uma novela bastante ousada do Lombardi. E acho, honestamente, que com esses bons editores que atualmente temos do Vale a Pena Ver de Novo, ela seria um sucesso nessa faixa Por que a Globo não reprisa Kubanacan? Por que ela não reprisou ainda? Por que você acha que a Globo ainda não levou ao ar de novo? Não Vale a Pena, que hoje está dedicado às novelas das 21 horas, mas antes na ali... parte especial, né? Hoje poderia ser na parte especial. Da tarde. Mas você quer a verdade ou você quer uma noticinha? Não, eu quero a verdade. Nós precisamos da verdade aqui. Tá. A gente trabalha com ela. Não reprisou Kubanacan porque era um período, logo depois que a novela acabou, era um período que a Globo estava buscando fortalecer o Vale a Pena Ver de Novo com novelas mais fortes, digamos assim, mais pesadas. 2005, 6, 7. Depois ela não reprisou o Kubanacan porque o Lombardi saiu da Globo judicialmente. E aí quem sai brigado
A gente sabe o que acontece, né? Pois é. Então ele foi perseguido mesmo. Será que até hoje tem esse rancor? Não, o Lombardi quase voltou para a Globo recentemente. Tá na hora de voltar. Se eu te contar, menino, se eu te contar, não posso contar. Não pode? Pode ou não pode? Não posso. Eu só posso falar que ele quase voltou. Tava tudo certo para voltar, mas uma pessoa que não gostava dele barrou. E o que ele faria? Ele faria... eu não lembro o nome, Bad Boy. É o nome de uma minissérie que contaria a história de um jogador de futebol que tá naquela fase de aposentar, não aposenta, meio Edmundo, sabe? Bad Boy brigava com todo mundo, todo mundo fala que ele não tem mais jeito e ele decide fazer um último ano inesquecível da vida dele. Sei, legal. Boa sinopse. Aí agora ele tá com uma outra sinopse para o Globoplay também, e torço muito para que seja apresentado. Eu posso falar que são duas. Uma conta Succession dentro do Amazonas. É um cara muito talentoso, Lombardi. É um cara que não poderia ficar fora da televisão aberta sobre tudo, né? Um cara cheio de ideias. Segundo parte da crítica, é o melhor dialoguista do Brasil, né? Você concorda com essa crítica? Não, acho um dos melhores, mas acho, por exemplo, Gilberto Braga melhor. Acho ele do nível do João Manuel Carneiro. É muito difícil de escrever diálogo. O Lombardi tem uma característica que eu gosto muito, que é diálogo de rua. O que falam lá é o que a gente ouve na rua, não é aquela coisa de literatura. Mas eu acho o Gilberto Braga melhor. Mas voltando a falar de Kubanacan, meu caro, o que você acha que mais marcou de Kubanacan? Você acha que foi as ideias mirabolantes, foi o tamanho da novela, a narrativa, a história? O que mais a nostalgia do público? Olha que interessante. Muita gente fala do Pescador Parrudo. É século XXI na Globo, isso é fato. Foi uma novela muito importante, mas quando a gente fala em Kubanacan, a primeira coisa que você associa à novela? Então, as pessoas em geral que são maldosas, elas associam aos descamisados. Pois era isso que eu... Outras pessoas que gostam de coisas mais complexas associam a essa ousadia que o Lombardi teve de viagem no tempo, numa novela, da sete e tudo. Para mim, é o casal principal, que é talvez o top 5 dos melhores casais da história da dramaturgia brasileira. É um espetáculo esse casal. A novela se segurou por causa da história de amor, tanto que a música virou a mais tocada do ano no Brasil. Foi um surto a música deles, que é Não Me Platiques Mais. E tem a Adriana Esteves cantando, rapaz. Sim. Porque eu lembro, a Globo inovou em Kubanacan, ela experimentou demais, né? Mas nem sempre essas inovações da Globo deram certo. Por que você acha que as inovações de Kubanacan deram certo? Porque outras não deram. A gente teve mais recentemente Deus Salve o Rei, que não deu tão certo. Teve Bang Bang, 2 anos depois de Kubanacan, que deu tudo errado praticamente. Ou seja, a Globo teve um histórico na faixa das 19 horas de experimentos que deram muito errado. Mas Kubanacan foi um experimento ousado até demais, mas que deu muito certo. Ou não? Mas por quê? Porque o Lombardi é muito esperto. Ele sabe que para ele fazer qualquer coisa, ele precisa ter personagens carismáticos. Então ele criou personagens apaixonantes. E começou a contar a novela em um tom de mistério, mas um tom de mistério romântico, comédia romântica Água com Açúcar, para ganhar audiência. E depois que você ganha audiência em 70 capítulos, você pode colocar um cachorrinho fazendo cocô em cena, que a novela vai desmanchar. Esquece. Quem fala muito isso, não com essas palavras, é o Ratinho. O cara assiste o primeiro, o quinto, o 10º, o 30º, o 50º capítulo. O que acontecer depois, ele vai continuar assistindo, não importa. O Silvio de Abreu fala muito disso também. Uma novela, quando pega nas primeiras semanas, acabou. Você não precisa mais se preocupar. Vai embora. Exatamente. E Kubanacan foi muito simples. Os primeiros 30 capítulos são insanos no ritmo de ação muito acelerado. Já apresenta vilã. E aí, no capítulo 30, tem uma grande cambalhota que faz a gente não querer perder. Aí, quando a Globo fala, nossa, que sucesso lindo, vamos aumentar de 150 para 220. Aí que tá o problema, porque essas novelas muito longas, geralmente sofrem com a barriga. Aquele período que nada acontece, que fica um tédio. Isso aconteceu com o Kubanacan? Muito. Kubanacan, se você fosse fazer um remake hoje, dava para fazer com 120 capítulos. Nossa! Só que não é igual as barrigas do Maneca, em que não acontecem nada.
Você tem que ter muito atento para perceber que não acontecia nada. O que o Lombardi fazia era sitcom, começava na segunda, terminava na sexta. E aí a história não avançava, mas você ficava envolvido com aquela situação, porque parecia que estava acontecendo um monte de coisa, mas na verdade não estava acontecendo nada. Hein? Então, vou dar um exemplo. Tem o Estevão do Mal, que fica 2 semanas só no Estevão do Mal, que não serve para nada. Não serve para nada. Mas era muito engraçado, muito engraçado. O Marco Pasquim está de graça. E o público acabou comprando isso até o final, né? Você acha que o público, de repente, depois do último capítulo, também falou a mesma coisa? Nossa, enfim, essa novela acabou. Porque a impressão que eu tive na época foi que a novela durou uns 2 anos. Pra mim era uma espécie de malhação. O público eu não sei, mas o elenco e o autor, sim. Só que não é a maior novela do Lombardi, não. 4x4 foi maior. Então, mas é que Kubanacan eu acho que eu tenho mais fresco na cabeça, e eu vi de perto, né? Talvez essa memória esteja mais aguçada do que uma outra novela que a gente não tem acompanhado. Eu acho que Kubanacan são 2 problemas. O tamanho do capítulo, que era muito longo, foi a primeira novela da Sete que saltou de 27 minutos para quase 40. Isso não existe mais, né? Quer dizer, esse alongamento, assim, ficou um negócio que agora já é padrão. Quer dizer, não teve mais esse aumento. Mas é longo também, né? O Guarda-Pé deve ter 35 minutos. Por aí, eu acho. Acho que sim, por aí. E Kubanacan usou o elenco inteiro da Globo. Quando saltou de 150 para 220, o Lombardi falou, não tem história para isso. Eu vou ter que criar situações. E aí o Lombardi usou quase todo o elenco da Globo, de verdade. Assim, passa pela novela uns 200 atores. Nossa, cara, imagina. É muita gente. É muita gente, é uma loucura, uma loucura. Mas foi uma novela deliciosa e que vale a pena. Só que ela é experimental, ela é complexa. Oi? Pode falar. Eu brinco falando que o J.J. Abrams assistiu e dali ele criou Lost. Nossa senhora. Porque acho que alguém poderia fazer um remake dessa novela, cara? Psicológico, né? Só quem viu sabe que é um surto psicótico. Exatamente. Por isso que eu te pergunto, você acha que a Globo poderia fazer um remake dessa novela? Não agora, mas nos 30 anos, de repente, fazer um remake? Tá tendo de Renascer, 30 anos depois, talvez de Kubanacan, pode ganhar de presente. Sabe que ao invés de um remake eu preferiria um reboot? Eu tenho vontade, por exemplo, de eu escrever um reboot de Que Rei Sou Eu. Pode ser. Você assistiu Que Rei Sou Eu? Não assisti. Ele se passa num reino chamado A Vilã. Pensa, você escreveu hoje como está esse reino 400 anos depois da história que aconteceu. Que legal que seria. Imagina Kubanacan como estão vivendo os netos de Lola e Temo. Seria legal demais. Pois é. Então eu acho que funcionaria bem. E tenho muita vontade de ver Revival também. Revival seria legal. 10 capítulos do casamento de Lola e Temo. Eles revivendo os mesmos personagens. Exatamente. O Brasil não faz muito isso, né? Aliás, o Brasil nunca fez Revival. Nunca. Não. Eu acho que tem um universo muito grande dentro de Kubanacan, embora não tenha acompanhado a novela, mas eu tenho certeza que tem um universo tão legal, tão grande, tão, assim, numeroso, que daria para explorar em qualquer aspecto ali, cara. Um spin-off. Nossa! Tem histórias ali que foram pouquíssimamente contadas, que dava para você fazer um reboot, para você fazer um spin-off. Explicação da máquina do tempo, de repente, o que é isso, como que surgiu. Aliás, uma dúvida que eu não tirei com você no começo, e que eu não me lembro, é o tempo que a novela se passa. Digo, em que ano ela acontece? Não vou me lembrar de cor, mas eu acho que é anos 30 ou anos 40. E a máquina do tempo, obviamente, ela 90, veio... 1990. De 1990, anos... Isso eu tenho certeza, que eu lembro. 1990. Entendi. Caramba, que loucura, meu amigo. Não pode ser nos anos 30, não. Eu acho que é nos anos 60. Porque a personagem da Carolina Ferraz, ela devia ter uns 18, 19 anos no presente. No futuro, ela era uma velhinha. Dos anos 60. Então, eu acho que se passa nos anos 50. Entendi. É isso, então. Quem gosta de Kubanacan, deixa seu like, comente o que você achou da novela. Sente saudades? Viu no Globoplay no ano passado, quando ela foi relançada, né, no streaming? Tem que pagar, né? Tem que pagar, e ela foi uma das primeiras relançadas, né? Ela ia estar lá atrás, ela foi relançada em dezembro de 2021. Foi dezembro de 2021, me perdi no tempo. Achei que eu acho que foi dezembro de 2020 que ela foi lançada. Ela foi a favorita, depois não sei o que, depois Kubanacan ia ser jogada pra frente, ela foi uma das mais vistas naqueles 3 primeiros meses. Entendi.
Olha só. Bom, mas ela tá lá disponível no Globoplay. Se você quer matar as saudades nesses 20 anos de novela, dá uma olhada, né? Quem sabe? Envelheceu bem? Você acha? Envelheceu muito bem, muito bem. Então é isso. Então, muito obrigado ao nosso querido Daniel. Obrigado pela disponibilidade de sempre. Logo menos você estará de volta aqui conosco, relembrando essas e outras coisas. Mas Estarei, eu que agradeço. E vamos curtir o feriado. e bora lá! Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Até.